da pelada veio hoje aqui a Madureira, uma pelada de amigos que tem aqui. Quem nós encontramos aqui? Um dos nossos grandes ídolos, Índio, cara que meteu o gol da final em 85 do Brasileirão contra o Bangu. Uma final que era improvável para muitos, né? O Bangu e o Coritiba estavam numa fase maravilhosa. O Índio foi lá, meteu um de falta, um petardo, e depois na disputa de pênalti só rolou assim e o goleiro nem viu. Estamos aqui com o Índio, o maior prazer estar com você, Índio. E eu queria que você... Qual era a escalação daquele time? Em primeiro lugar, é um prazer estar falando com vocês. Era uma decisão assim, inusitada, né? Até porque Bangu e Curitiba, né? A nossa escalação: Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida. Almir, Marildo e Tobi. Edson, eu e o... Não, Leila, Edson e eu. E o técnico? Enio Andrade. Você já tinha sido artilheiro, né? De 2 estaduais, né? Lá no Sul, né? Paranaense. E aí, esse foi o seu maior momento, né? Na carreira. Foi um dos momentos bons da minha vida, né? É claro que aqui no Campeonato Carioca de 81, eu jogando pelo Serrano em Petrópolis, eu fui o 3º artilheiro do Campeonato Carioca, onde foi o Zico, depois o Roberto e eu, né? E em São Paulo também, né? Em São Paulo também eu tive uma boa fase no São Bento de Sorocaba, onde consegui ser artilheiro também. Depois dali transferido para o Coritiba, onde consegui ser artilheiro 84, 85, né? No Serrano você jogou com a Cássio, não, né? Joguei. A Napolina? Não, a Napolina, ele foi antes, né? Foi antes, ele fez até aquele gol contra o Flamengo, exatamente, né? Mas joguei com a Cássio, o Hélito, Morena, Israel, que jogou no Bangu na decisão contra a gente, né? Depois disso, fui para Volta Redonda, né? Joguei Volta Redonda, porque existia a Taça de Prata naquela época. Isso, né? isso. O Luizinho, aquele que era do Campo Grande centroavante, claro, que faleceu depois. Ele foi artilheiro com 7 gols. Eu fiz 6 ainda pelo Volta Redonda, mas não terminei o campeonato, que aí eu fui transferido para São Bento de Sorocaba a pedido do Marinho Pérez. E lembra desse jogo contra o Bangu? Como é que foi? Como é que foi antes, assim, quando vocês chegaram no Maracanã? Para nós, assim, foi uma surpresa o que aconteceu, né? Porque até o ano anterior, de 84, a decisão sempre eram 2 partidas, né? Era uma na casa do adversário e uma na nossa casa. Eu não sei o motivo que em 85 foi para uma partida só. No Maracanã? Que aí no Maracanã. Tinha alguma coisa com o Castor de Andrade, será? Eu não posso falar nada, porque eu não sei, mas que ficou estranho, ficou, porque se em 84 foram 2 partidas, em 85 foi uma só, mas eu acho que tudo lá de cima foi justo, né? Como era para ser 2 partidas, não foi uma só, e nós tivemos a felicidade de ser campeão aqui no Maracanã, o maior estádio do mundo, né? E como é que foi aquela falta? Quem sofreu? Foi o Tobi, né? Eu toquei a bola pro Edson, o Edson tocou pro Tobi e ele tentou arrancar, né? Nisso os caras deram a parada nele. Aí, como era falta de longe, geralmente eu que chutava, tanto que ninguém ficou, só ficou na frente da bola o Tobi, o Leme e o Edson. Né? Na hora que eu parti para a bola, eles saíram. A bola, né? Tive a felicidade de acertar. O Gilmar, meu amigo, só deu uma olhada. E por falar em goleiro, o Rafael fechou o gol também, né? O Rafael, naquele ano de 85, ele teve um momento muito bonito no futebol. Merecia até estar na seleção de 86, né? Mas não aconteceu. É um dos amigos meu muito grande, né? Amigo que eu considero bastante. E ele, naquela época, foi fantástico. E você sabe que até hoje, né, o Ado, que perdeu o pênalti do Bangu, ele sofre, ele carrega esse sofrimento com ele, né? O que você tem a dizer para ele? Você esteve com ele depois? Já estive com ele 2 ou 3 vezes. E realmente ele sente até hoje, né, esse golpe que aconteceu em 85. Mas eu sempre converso com ele, não só eu, com outros amigos que eu encontro,
Diz para ele que isso faz parte do futebol, né? Eu acho que a gente não tem que guardar nada da vida, né? Nesse sentido, coisas ruins, temos que pensar sempre positivamente. E como ele errou aquele pênalti, eu podia ter errado, outro também podia ter errado, né? E isso faz parte da vida e do futebol. Claro. E aí depois vocês ganharam, foram para Libertadores. Libertadores não foi tão bem, né? Mas você deixou o seu lá, né? Eu consegui fazer 3 gols ainda na Libertadores. E nós ficamos fora para passar para a segunda fase, acho que por 1 ponto, né? O Barcelona de Guayaquil terminou 1 ponto na nossa frente. E eles classificam para outra fase e a gente ficou fora. E você depois foi para o Corinthians? Depois eu disputei, né, ainda o Campeonato Paranaense, final de 85 e o Campeonato de 86. Aí em 87 que eu fui para o Corinthians. E lá você também fez gols e tudo, mas não deu tão certo? Não, no Corinthians assim, eu tive uma infelicidade muito grande lá, né? Contusões assim, sério, eu nunca tive na época que eu jogava. Joguei em São Paulo 6 ou 7 anos, no São Bento, no Juventus, na Inter de Limeira, né? No Corinthians, eu joguei 12 partidas, eu fiz 5 gols. Tá bom. E lá eu tive uma contusão, uma distensão, que eu fiquei 7 meses parado. E você sabe que em time grande, você não joga, é passageiro, logo aparece outro e joga, né? Eu estava substituindo o Edmar, né? Eu entrei no lugar dele. O Edmar metia muito gol também. Então, eu entrei no lugar dele e aí tive a contusão. Ele voltou novamente e foi artilheiro do Campeonato Paulista. Esse fazia muito gol mesmo. Isso faz parte do futebol, mas eu sempre agradeço a Deus, né, por participar disso, né? Porque é uma coisa que sempre gostei e gosto até hoje, né? E milito nesse meio, né? E vamos seguindo a vida. E você, pra gente, eu queria que você falasse uma pessoa que a gente gosta muito, respeita muito, que é o Enio Andrade. Pra gente um craque, um grande técnico. Queria que você falasse um pouco sobre ele, que era o técnico, né, do time campeão. Poxa, o Enio Andrade assim, a gente, para encurtar, poucas palavras, né? Ele era fantástico. Era um treinador que não perturbava os jogadores. Ele dava o treino dele, no dia dos jogos, na concentração, a preleção dele era 5 minutos. Não era nem preleção, a gente entrava na sala, ele falava algumas coisinhas, pronto. Ia para o jogo. No intervalo, ele corrigia o que acontecia no primeiro tempo, para no segundo tempo a gente refazer tudo aquilo que ele pediu no intervalo. E dava certo, tanto que nós conseguimos ser campeão brasileiro através da palavra dele, que nós fomos jogar contra o Internacional em Porto Alegre e perdemos de 4-1 lá em Porto Alegre. Aí ele chegou, chamou nós jogadores e falou assim, nós já não somos um time grande, nós somos um time intermediário. Então nós temos que jogar daqui para baixo, não pensando daqui para cima. Ou seja, daqui para frente nós vamos jogar desta forma, fechadinho, porque naquela época eram sempre 4-3-3, né? E ele armou um esquema de 4-4-2, mas como na escalação como 4-3-3. No jogo a gente fazia no 4-4-2. E isso o time nenhum fazia. Então, depois daquele jogo, começamos a fazer isso, ou seja, atacavam com 3, ele defendia com 4 no meio de campo. Sempre tinha um a mais do que o adversário no meio de campo. E foi a partir daí que começamos a ganhar os jogos, de 1-0, aquele joguinho apertado, empatava 0-0 e conseguimos chegar à final. Sensacional. E você vai a Curitiba de vez em quando? As pessoas te reconhecem lá? Como é que é? Olha, eu fico muito feliz quando vou a Curitiba, porque lá eu sou tratado assim como ídolo, né? Porque isso é uma marca que até hoje, claro, eles não conseguiram ainda, né? E eu tive lá o ano passado torcendo para que eles possam, né, fazer isso novamente, ser campeão novamente, né? Porque é aquilo, quem vive de passado
É um museu. É um museu. Então eu torço para que, né, eles sejam campeões, né? Mas as campanhas que ele vem fazendo ultimamente não condiz com o Curitiba aqui. O nome, né? Esperamos aqui, que... Olha que demais o seu gol, olha o gol. Olha o gol. Realmente, olha onde a bola é. Olha o Gilmar. O Gilmar não dá lá, o replay lá. Não dá também, né? Ele só podia se mexer para enganar a torcida. Eu até hoje, assim, porque a Globo sempre passa a velocidade da bola, né? Eu queria saber a velocidade dessa bola, que até hoje não sei. A gente pode tentar levantar isso aí. Saber, porque sempre eles passam, sabe? Você mais dá emoção ver rever isso aí. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Você ainda tem a faixa? Tem, tá ali. Ah, vamos fazer uma foto com ela.